Está no ar mais um Jornal das Vertentes, hoje, 16 de outubro de 2018. No jornal de hoje nós vamos tratar somente sobre a pesquisa FSB e BGT Pactual. Vamos mostrar os índices para a disputa presidencial. É agora, é aqui, no Jornal das Vertentes. KG Calçados você encontra variedade de sapatos femininos, das marcas Moleca, Beira Rio, Modari e Visano. Antes de mostrar os números e o detalhe dessa pesquisa, vamos falar sobre a metodologia. O Instituto FSB Pesquisa entrevistou por telefone 2.000 eleitores com idade a partir de 16 anos de idade, nas 27 unidades da federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentual, com intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir de cotas de sexo, idade, região. A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2018. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o número BR 07950-2018. A primeira pergunta foi: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente do Brasil? 49% Jair Bolsonaro, 30% Fernando Haddad, 4% nulo ou branco, 6% ninguém ou nenhum e 10% não sabe ou não respondeu. Vamos ver agora no seguinte cenário: sexo, idade, escolaridade, renda familiar, região. Sexo feminino, Fernando Haddad tem 32%, Jair Bolsonaro tem 43%. Brancos e nulo, 5%. Nenhum ou ninguém, 8%. Não sabe e não respondeu, 12%. Sexo masculino, Fernando Haddad, 28%. Jair Bolsonaro, 56%. Branco e nulo, 4%. Nenhum ou ninguém, 4%. Não sabe e não respondeu, 8%. De 16 a 24 anos. Fernando Haddad, 43%. Jair Bolsonaro, 40%. Branco e nulo, 10%. Nenhum ou ninguém, 4%. Não sabe e não respondeu, 4%. Idade de 25 a 40 anos. Fernando Haddad, 30%. Jair Bolsonaro, 51%. Brancos e nulo, 5%. Nenhum ou ninguém, 4%. Não sabe e não respondeu, 9%. Idade de 41 a 59 anos. Fernando Haddad, 26%. Jair Bolsonaro, 50%. Brancos e nulo, 2%. Ninguém ou nenhum, 8%. Não sabe e não respondeu, 13%. Mais de 60 anos. Fernando Haddad, 25%. Jair Bolsonaro,
43%. Brancos e nulo, 2%. Nenhum ou ninguém, 8%. E não sabe e não respondeu, 12%. Escolaridade. Até quarta série. Fernando Haddad, 33%. Jair Bolsonaro, 39%. Brancos e nulo, 2%. Nenhum ou ninguém, 7%. E não sabe ou não respondeu, 18%. Escolaridade, de quinta a oitava série. Fernando Haddad, 34%. Jair Bolsonaro, 40%. Brancos e nulos, 5%. Ninguém ou nenhum, 8%. Não sabe, não respondeu, 13%. Ensino médio. Fernando Haddad, 29%. Jair Bolsonaro, 54%. Brancos e nulos, 4%. Nenhum ou ninguém, 6%. Não sabe e não respondeu, 7%. De ensino superior. Fernando Haddad, 23%. Jair Bolsonaro, 62%. Brancos e nulo, 6%. Ninguém ou nenhum, 5%. Não sabe e não respondeu, 4%. Renda familiar. Até um salário mínimo. Fernando Haddad, 41%. Jair Bolsonaro, 32%. Brancos e nulos, 3%. Nenhum ou ninguém, 8%. Não soube ou não respondeu, 16%. Renda familiar. De 1 a 2 salários mínimos. Fernando Haddad, 30%. Jair Bolsonaro, 51%. Brancos e nulos, 6%. Nenhum ou ninguém, 7%. Não respondeu ou não sabe, 6%. De 2 a 5 salários mínimos. Fernando Haddad, 25%. Jair Bolsonaro, 59%. Brancos e nulo, 5%. Ninguém ou nenhum, 4%. Não sabe ou não respondeu, 8%. Mais de 5 salários mínimos. Fernando Haddad, 29%. Jair Bolsonaro, 60%. Brancos e nulo, 3%. Nenhum ou ninguém, 5%. Não sabe ou não respondeu, 2%. Norte e Centro-Oeste. Fernando Haddad, 27%. Jair Bolsonaro, 52%. Brancos e nulo, 1%. Nenhum ou ninguém, 5%. E não sabe ou não respondeu, 15%. Região Nordeste. Fernando Haddad, 49%. Jair Bolsonaro, 29%. Branco e nulo, 2%. Nenhum ou ninguém, 9%. Não sabe e não respondeu, 12%. Região Sudeste. Fernando Haddad, 22%. Jair Bolsonaro, 56%. Brancos e nulos, 6%. Nenhum ou ninguém, 6%. Não sabe ou não respondeu, 10%. Região Sul. Fernando Haddad, 22%. Jair Bolsonaro, 62%. Brancos e nulos, 8%. Nenhum ou ninguém, 4%. Não soube ou não respondeu, 4%. Intenção de voto estimulada. A pergunta foi a seguinte: se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria para presidente do Brasil? Jair Bolsonaro, 51%. Fernando Haddad, 35%. Branco e nulo, 5%. Ninguém ou nenhum, 6%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Agora vamos ver o cenário estimulado por perfil: sexo, idade, escolaridade, renda familiar, região. Sexo feminino. Fernando Haddad, 36%. Jair Bolsonaro, 47%. Brancos e nulos, 5%. Nenhum ou ninguém, 8%. Não sabe ou não respondeu, 4%.
Sexo masculino: Fernando Haddad, 33%, Jair Bolsonaro, 57%, branco e nulo, 4%, nenhum ou ninguém, 4%, não soube ou não respondeu, 3%. Agora, por região, cenário estimulado. Região Norte e Centro-Oeste: Fernando Haddad, 34%, Jair Bolsonaro, 57%, branco e nulo, 2%, nenhum ou ninguém, 5%, não soube e não respondeu, 2%. Região Nordeste: Fernando Haddad, 55%, Jair Bolsonaro, 30%, branco e nulo, 3%, nenhum ou ninguém, 7%, não sabe e não respondeu, 5%. Região Sudeste: Fernando Haddad, 26%, Jair Bolsonaro, 59%, branco e nulo, 6%, nenhum ou ninguém, 7%, não sabe ou não respondeu, 3%. Região Sul: Fernando Haddad, 24%, Jair Bolsonaro, 63%, branco e nulo, 6%, nenhum ou ninguém, 4%, não soube e não respondeu, 2%. Vamos ver agora votos válidos. A pergunta foi a seguinte: se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem estes, em quem você votaria para presidente do Brasil? Jair Bolsonaro, 59%, Fernando Haddad, 41%. Vamos ver agora a questão da decisão do voto. E a pergunta foi a seguinte: e você diria que a sua decisão de voto é definitiva ou ainda poderá mudar até o dia das eleições? Vamos ver como que o eleitor respondeu isso aí. Jair Bolsonaro, 94%. Fernando Haddad, 89%. Uma média de 90%. Ninguém ou nenhum, 76% e 69% branco e nulo. Agora o potencial e a rejeição dos candidatos. A pergunta foi feita da seguinte forma: sobre cada candidato a presidente que eu falar o nome, gostaria que você dissesse se poderia votar nele ou se não votaria nele de jeito nenhum para presidente da República ou não conhece. Vamos ver a resposta. Jair Bolsonaro: pode votar, 54%. Não votaria de jeito nenhum, 38%. Não conhece, 8%. Não sabe, não respondeu, 1%. Fernando Haddad: 39% poderia votar. 53% não votaria de jeito nenhum. 7% não conhece e 1% não soube ou não respondeu. Um outro levantamento muito importante que a pesquisa mostrou foi o seguinte: o potencial e a rejeição, o cruzamento. E a pergunta foi essa: sobre cada candidato a presidente que eu falar o nome, gostaria que você dissesse se poderia votar nele ou se não votaria nele de jeito nenhum para presidente da República ou não conhece. Observação desses dados: 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam a pergunta. Bolsonaro: 45% votariam apenas em Bolsonaro, mas 3% poderiam votar em Bolsonaro e desconhece Haddad. Haddad: 30% votaria apenas em Haddad, mas 4% poderiam votar em Haddad e desconhece Bolsonaro. Bolsonaro e Haddad, 5% votariam em ambos os candidatos. 7% não votariam em nenhum dos candidatos e 4% desconhece ambos os candidatos. Outro dado importante dessa pesquisa é a razão do voto. E a pergunta foi a seguinte: qual dessas duas opções melhor representa o seu voto?
Você vai votar em Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad porque acredita que ele é a melhor opção, ou vai votar nele porque quer impedir a vitória de Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro? Apenas para quem respondeu Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad no cenário estimulado. Vamos ver como é que ficou isso aí. Jair Bolsonaro, 84% acho que é a melhor opção. Fernando Haddad, 78% acho que é a melhor opção. 10% dos eleitores de Jair Bolsonaro quer impedir a vitória do outro candidato. E 15% do eleitor de Fernando Haddad quer impedir a vitória do outro candidato. 6% dos eleitores de Jair Bolsonaro não sabe e não respondeu. E 7% dos eleitores de Fernando Haddad não sabe e não respondeu. Vamos ver agora sobre a possibilidade, né, do voto útil. E a pergunta, essa pergunta foi direcionada apenas para quem disse que sim na pergunta anterior. Neste caso, em quem você cogita votar? Em Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Possibilidade de voto útil entre quem não declara voto em candidato. 27% sim, 66% não, 7% não sabe e não respondeu. E agora nós vamos ver a expectativa de vitória no segundo turno. E a pergunta foi dessa forma: independente do seu voto no segundo turno, quem você acredita que irá vencer as eleições para presidente do Brasil? Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Vamos ver o resultado. Expectativa de vitória no segundo turno: Jair Bolsonaro, 70%. Fernando Haddad, 24%. Não sabe e não respondeu, 6%. Bem, depois dessa pesquisa, mais uma informação, uma pesquisa bem detalhada. Então, mais informações aí para vocês analisarem. E a TV Vertentes, e a gente lembra você: pesquise o candidato que você vai votar, tanto para governo como para presidente da República. Agora são só 2 votos, então vai lá. E a maneira mais correta e mais segura de você saber é acessar o site do TSE e verificar o plano de governo do seu candidato a presidente da República. É isso aí, jornal especial sobre as eleições 2018. Fica por aqui. E aí, ó, vocês estão vendo aí um painel diferente aí, feito aí pelo editor Ricardo, pelo nosso companheiro de bancada aí, tá vendo? Aí vai lá, entra, dá a sua opinião e responde aí pra gente como que ficou esse painel. Isso aí, TV Vertentes vai ter um jornal. Amanhã a gente vem com um jornal inédito aí, com algumas situações do cotidiano da cidade, e a gente vai ficando por aqui. É isso aí, Ricardo? É isso aí. Então tá jóia. Até amanhã, se Deus quiser.